Bons estudos a todos. Esse vídeo vai falar sobre as questões aí das provas, consoante ao novo Código de Processo Civil 2015. Começando aqui pelas disposições gerais. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais e legítimos moralmente, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos. Ou seja, como deveria ser, as provas não têm um rol taxativo. Questão interessante é que o juiz poderá, de ofício, o requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Logicamente, não tendendo a sua razão para uma ou outra parte, não é? De acordo com a real necessidade da prova do direito. Questão da prova emprestada, o juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, observando o contraditório naturalmente, desde que suscitado pela parte. A questão do ônus da prova, ocorreu nesse sentido uma mudança muito substancial, muito importante, significativa, que além das premissas consagradas no direito, que ao autor cabe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quando existir algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porém, entrou positivado no CPC de 2015 o dispositivo do ônus dinâmico da prova, qual seja, poderá o juiz atribuir a seu critério o ônus da prova diverso, desde que o fundamente, por óbvio, caso que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, quer dizer, se o juiz verificar que uma das partes, ou até outras partes do processo que porventura tenham entrado na lide, ele poderá atribuir o ônus da prova a um ou a outro, dentro de uma ótica de perseguir a melhor razão. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Então, muito em tela, não é? Essa questão da interferência das partes no andamento processual, quando recair sobre direito indisponível da parte. Então, quer dizer, as partes podem deliberar, inclusive, que as provas tenham a sua configuração baseada em direitos indisponíveis, quando ficar muito difícil a uma parte o exercício do direito. A convenção de que trata o parágrafo terceiro assim pode ser celebrada antes ou durante o processo. Isso tem caído em alguns concursos, que essa convenção só pode ser feita antes. Não, pode ser feita também durante o processo. Não depende de prova os fatos notórios que são aqueles que são de conhecimento público comum, que não demandam conteúdo probatório dentro dos autos, afirmado por parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á ulterior vigência, se assim o juiz determinar. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento, quando tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento e a prova nele solicitada for imprescindível. Então, nós estamos no caso aqui de suspensão do processo, apenas na hipótese lá
artigo 313, quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato ou a produção de prova requisitada a outro juiz, no caso, carta precatória, e isso for essencial para a conclusão dos autos. Então, se o juiz tiver dúvida, olha, preciso dessa prova para poder formar a minha razão, o meu entendimento, então ele vai suspender até poder chegar em sua fundamentação adequada. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas a qualquer momento. Lembrando que a carta precatória ela se consiste em comunicações entre juízos aqui do Brasil e a rogatória entre juízos brasileiros e internacionais. Preservado o direito de não produzir a prova contra si própria, incumbe a parte comparecer em juízo, respondendo o que for suscitado pelo juiz, colaborar com o juízo, praticar o ato que for determinado. Incumbe ao terceiro em relação a qualquer causa, informar o juízo dos fatos que tenha conhecimento, perseguindo, claro, a verdade real, exibir coisa ou documento que esteja a seu poder, e o juiz poderá determinar medidas coercitivas, indutivas para poder satisfazer essa determinação. Em relação à produção antecipada de prova, será admitida quando haja receio que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, quando for para viabilizar a autocomposição das partes ou outro meio adequado de solução de conflito, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, tendo em vista aí a disposição da celeridade processual, não é? Essa tão necessária vamos dizer, intervenção do legislador que se deu a partir do CPC 2015 para poder desonerar em prazo a prestação jurisdicional do Estado. O arrolamento de bens obedecerá o disposto nessa seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação. A produção antecipada de prova é competência do juízo do foro onde essa deva ser produzida. Vou repetir, é de competência do juiz do foro onde essa deve ser produzida, ou, quer dizer, a alternativa do foro de domicílio do réu. A produção antecipada de prova não previne a competência do juiz para a ação que venha a ser proposta. Muito importante. Essa questão aí é uma questão também que já caiu em vários concursos, que induz o candidato a entender que o juízo prevento para a produção antecipada de prova vincula aquela competência, porém não vincula. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Aquela questão de cidades menores, né? Aplica-se o disposto da exceção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento, sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada sua intenção. Ação declaratória, né? Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação de prova e as consequências, onde a prova vai recair. O juiz determinará de ofício ao requerimento da parte a citação dos interessados, rito processual normal. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, relacionados com o mesmo fato. Nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Os autos permanecerão em cartório 1 mês, prestação de cópias. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Em relação ao réu revel, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não estiver indicado. Ao réu revel será a lista de produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Nada mais que o exercício do contraditório. Bons estudos a todos.